Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. Notaram alguma coisa diferente? Pela primeira vez vocês estão vendo aqui no canal Brownie Fogo o Brownie apresentando um programa, apresentando um vídeo sem o famoso cavanhaque, né? Infelizmente as autoridades públicas, as autoridades de saúde venceram o cavanhaque, eu tive que tirar. Eu tava querendo alinhar o cavanhaque também, né? Já tinha 2 anos que eu não tirava, então quis tirar o cavanha, mas o cavanha perdeu a batalha, mas não a guerra. Ele vai voltar mais forte que nunca em breve, já tá começando a crescer de novo. Então, enfim, rapaziada, se você estranhou, né? Se você tá me achando horroroso de qualquer forma, você vai encontrar aqui alguns assuntos aqui bem pontuais, cara. Vai ser um vídeo bem breve pra gente discutir assuntos bem pontuais a respeito de Botafogo, e ao longo da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, eu quero conversar com vocês de algumas mudanças aqui no canal envolvendo todo o contexto que a gente está vivendo, que é muito importante a gente se adaptar e tentar trazer um bom entretenimento aqui para a quarentena na medida em que a gente não tem nada factual, né? Então eu vou bolar aqui alguns jogos, algumas estatísticas, algumas coisas interessantes, relembrando o passado, memórias, enfim. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, se inscreva, né? Não sei se está dando muito certo, está tudo muito parado, mas de qualquer maneira eu peço para que você aperte nesses 2 botões, o inscrever-se e o sininho. Não se esqueça de me seguir também lá nas redes sociais, @BrownieOficial no Twitter e @BrownieFogo no Instagram. Lá a gente tem toda a interação 24 horas por dia sobre todos os assuntos. Nesse momento da gente ficar em quarentena e tudo mais, aqui como é um canal específico sobre Botafogo, a gente fala só sobre Botafogo. Tô pensando, né, num projeto de fazer um outro canal aqui para falar de futebol geral, que sempre foi o meu sonho, é uma maneira de abrir portas aí pro futuro de trabalho, mas aqui, claro, só conteúdo de Botafogo como é de praxe, né? E vocês acompanham aqui agora a gente falando sobre alguns assuntos. Antes de mais nada, rapaziada, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão e saber de todas as novidades do futebol nacional e internacional. Mesmo com essa pausa, é muito importante que você fique de olho no seu time de coração. Você vai colocar lá o seu time e vai receber as notificações, o seu time da Europa, o seu jogador preferido, sempre notícias atualizando, não só o mercado um pouco badalado, mas com algumas novidades do mundo. E também em relação a quando que esses jogos vão voltar, as novidades, calendário, né? Como é que o mundo vai se adequar a tudo isso, o OneFootball, o link tá aqui na descrição para você baixar absolutamente de graça. Então agora vamos falar aqui sobre Botafogo, sobre as novidades a respeito do Botafogo. Novidade não, né? Vamos pontuar alguns assuntos aí que surgiram, né? Porque não tá tendo tanta novidade. O primeiro deles, né? Falando sobre o rompimento da marca Azeite Royal, uma empresa de comercialização de azeite que patrocinava majoritariamente o futebol carioca e tá rompendo com as 5 parcerias que sempre teve: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e o estádio do Maracanã, com banners, né? Enfim. O que acontece, né, gente? Não sei como é que vai funcionar em relação à parceria com o Flamengo, com o Fluminense e tudo mais. Eu acho que a do Flamengo era anual, né? A parceria com o Flamengo ela era por ano, né? Então era um contrato mais longo. Com o Botafogo, o que ele fez? Ele precisava de um patrocínio master, né? Mas ele não tinha esse patrocínio por um grande valor. Então o Azeite Royal ele pagava um valor abaixo do que normalmente é um patrocínio master, mas pagava e queria prioridade. Então o Botafogo ele assinava mês a mês. Por quê? Caso aparecesse um outro patrocinador, né, pagando o dobro, o triplo do que o Azeite Royal paga, o Botafogo falava: Azeite, a gente agora não vai renovar para o mês de abril. O que acontece? Por conta dos efeitos de toda essa crise, não adianta. É menos dinheiro que vai entrar no caixa de todo mundo vai sofrer com isso, e o Botafogo não é diferente, no Botafogo não está sendo diferente, o clube aí recebendo menos, né, por conta desse rompimento de parceria, né, que não era grande coisa, mas na situação do Botafogo qualquer dinheiro é uma boa quantia para salvar as contas do mês, e a gente está vendo aí esse rompimento, né, que para o Botafogo talvez pese muito mais, né? O Azeite Royal está rompendo aí, obviamente, por conta de toda a crise da pandemia, né, de toda a situação atípica que estamos vivendo, mas isso dói ainda mais nos cofres do Botafogo, porque o Botafogo tem uma situação muito delicada. Vocês sabem, né? O Botafogo ia estar se segurando da maneira que pode até a chegada de uma SA, e logo nesse ano tão importante a gente tem isso. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. É uma preocupação que a gente tem que ter, porque todo mundo vai quebrar, beleza, mas o Botafogo é uma situação ainda mais delicada, com toda a dívida que tem e praticamente que se diluindo,
né, se não houver uma transformação no seu corpo de administração e principalmente financeiro, né? E qualquer dinheiro que falte no Botafogo hoje é um prejuízo, sim. Outra situação, notícia do meu amigo Sérgio Santana, lá do Lance, né? Publicou por volta... Aliás, publicou ontem, né? A notícia que ele publicou ali há pouco tempo, ali por volta das 6 da manhã, eu vou falar no último bloco. O que acontece, gente? O Botafogo ele adiantou, o presidente Nelson Mufarrez vai adiantar as férias dos jogadores, né? Visando essa situação, né? É muito mais fácil você dar uma resposta de quanto tempo esses jogadores vão ficar parados, né? A gente sabe que tem uma pausa imediata, provisória, de 15 dias, mas a gente sabe que toda essa situação ela não vai durar 15 dias, né? A gente trabalha com no mínimo 30, 40 dias de paralisação, então os jogadores eles vão ficar em casa durante esse período, né, as férias, né, por conta do calendário da CBF. A CBF já comunicou aos clubes que o calendário ele vai até o fim de dezembro, a gente vai prolongar o calendário por mais um mês, então o Botafogo está adiantando essas férias, os jogadores do Botafogo entrando de férias agora no fim de março, e aí voltam em tese, são 30 dias de férias, as férias terminariam, na teoria, entre os dias 22 e 23 de abril. O que pode acontecer? Se os jogos voltarem antes, o que é muito improvável, as atividades voltam antes, retomam-se as atividades como de praxe. Aí os dias que forem faltar de férias serão compensados depois. Se a paralisação continuar por mais 2, 3 meses, aí não tem jeito, né? As férias elas vão acabar na teoria, mas na prática os jogadores vão continuar por ali, em casa, na quarentena, né, fazendo todo o tratamento, seguindo todas as recomendações de que as autoridades de saúde elas mandam e denominam. Eu acho que é uma decisão acertada, eu acho que é uma decisão de você já dar um retorno, um respaldo, dar uma atenção para esses atletas que não sabem, né, como é que vai ficar esse ano. Não só os atletas, funcionários de comissão técnica, como é que vai ficar toda essa situação devido a isso, o Botafogo pensando nisso, mas eu acho que o Botafogo ele não pode esquecer da parte física. Eu acho que os profissionais da parte física, da preparação física, médica do Botafogo, eles têm que ficar atentos, na minha opinião, tem que ficar atentos dia após dia com os jogadores do Botafogo, em contato imediato pela internet, ligando, sabendo como é que estão, né, se preocupando com os aparatos, né, de que maneira eles vão continuar se condicionando fisicamente das suas casas, dos seus lares, né. Eu acho que isso é muito importante, uma coisa que o Flamengo fez recentemente, né, mandando, por exemplo, bicicleta, mandando... eu esqueço o nome daquela bicicleta, cara, aquela bicicleta, a bicicleta do spinning, né? Enfim, equipamentos para que os jogadores do Flamengo se exercitem em casa e não deixem de se condicionar minimamente enquanto toda essa situação não passa. Eu acho que o Botafogo ele tem que se atentar a isso também. Uma última situação trazida pelo Sérgio Santana às 6 da manhã deste domingo, né? Eu já estou até perdido em que dia da semana por conta dessa quarentena aí, mas o que acontece é que o Botafogo, foi trazido aí pelo Lance, que o Botafogo chegou a conversar nas últimas semanas com o defensor colombiano Zapata. Portanto, depois dessa notícia que foi confirmada às fontes do Lance, né, ao pessoal da diretoria do Botafogo, sobre esse atleta que o Botafogo estava conversando, a gente chega à conclusão de um dos defensores ali de 32, 33 anos, que jogou no futebol italiano, tudo bate, tudo casa, né, que o Botafogo conversou. Esse cara é o colombiano Zapata. O que a gente sabe é que o Botafogo chegou a conversar com o atleta, né? Não chegou, houve um contato provavelmente com os representantes do jogador, né, para saber como é que era a situação do clube, a situação do atleta, né, um contato inicial que infelizmente nesse momento, né, pelo menos não vai para frente, né, com toda essa situação do coronavírus, com toda essa situação que estamos vivendo no planeta, né, mas o Botafogo chegou a checar algumas coisas e foi tratado aí como uma prioridade, né, de conversa pela diretoria do Botafogo nas últimas semanas. Colombiano Zapata, da seleção colombiana inclusive, é zagueiro pelo lado direito e quebra um galho ali na lateral direita também, mas a gente está falando do jogador que quebra um galho e que a gente está falando do jogador do nível do futebol internacional. A gente está falando de um jogador que atuou durante muitos anos no futebol italiano. Durante 7 temporadas ele foi revelado pelo Deportivo Cali, passou pelo Udinese e aí jogou no Milan boa parte da sua carreira, né? Jogou no Milan de 2012 a 2019, foram 7 temporadas completas, né? Teve 150 jogos, se eu não me engano,
E agora está no Genoa, só que com a chegada de jogadores mais encorpados, mais jovens, ele acabou perdendo um pouco de espaço, né, e não tem jogado tanto. Acho que se tornou uma alternativa de mercado interessante para esses jogadores buscarem desafios diferentes que façam com que esses jogadores, esse mercado tenha visibilidade. Eu acho que o Honda é uma prova disso. Eu acho que diversos desafios um pouco diferentes desse ciclo país do jogador ou Europa, eu acho que todo desafio assim em relação, ou China, né, chama muito a atenção do mundo, né? Esses jogadores que vão para lugares um pouco diferentes e aceitam esses desafios, principalmente no Brasil, né, que é um país muito tradicional no futebol, com equipes gigantescas, mas que hoje não tem o mesmo patamar, o mesmo nível de futebol que se tem na Europa. Falando do jogador, gente, eu acho que é indiscutível, né, na minha visão, é indiscutível que seria um jogador para agregar no time do Botafogo, que é completamente limitado, ainda mais jogando pelo lado direito, quebrando esse galho na lateral direita. É um cara que no Brasil poderia se destacar jogando ali, né? Mas a grande questão ela é que para investir nesse tipo de jogador, para você conversar com um jogador que tem um currículo internacional, você vai ter que gastar um dinheiro a mais. E o Botafogo hoje talvez não tenha esse dinheiro a mais. Então, mas aí vem os investidores. Uma coisa é o investidor investir no Yaya Touré, né, que vai dar um retorno certeiro em relação à visibilidade e tudo mais. Outra coisa é no Zapata, que é um bom jogador em nível internacional, mas não está longe de ser uma lenda do futebol. Então, se o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né, você tem o cara chegando por 100 mil, 150 mil, aí beleza, porque eu acho muito improvável. Mas você pagar um pouco mais, uma quantia um pouco a mais, que o Botafogo não tem, por um jogador, eu repito exatamente o discurso que eu tinha em relação ao uruguaio Cáceres, que a torcida me pediu para fazer o vídeo aqui. É a mesma coisa, né? Eu entendo que é um jogador que agrega, mas se for para gastar, né, mais do que o Botafogo pode com esse jogador, eu prefiro com um atleta altamente diferenciado, como era o caso do Yaya Touré. Né? Eu acho que o Botafogo não pode fazer loucura por qualquer coisa. Enfim, rapaziada, chegamos ao fim aqui do vídeo, espero que vocês tenham gostado e a partir de amanhã esperem vídeos de maior entretenimento. Vou trazer aqui grandes contratações nos últimos anos, as que deram certo, as que deram errado, os gringos, as histórias, as polêmicas, gols marcantes, enfim. Esperem um conteúdo de maior entretenimento aqui e espero que vocês gostem. Eu vou montar os roteiros a partir desse domingo inteiro. Vai ser essa quarentena aí para trabalhar para vocês. Um forte abraço, até a próxima, se inscreva no canal, ative as notificações. Fui!